me ama. Ai, chegou uma mensagem dele. Ai. Oi, amor, ai, que lindo. Ai, ele ainda não me ligou. Ai, o que será que ele tá fazendo? Ai, espero que eu já falou com outra menina. Ai, mas ele é tão lindo. Ai, ontem ele me ajudou. Ai, acho que eu tô apaixonada. Ele disse que não ia pra aquele lugar e foi. Eu pensei que ele tava gostando mesmo de mim. Acho que ele mentiu pra mim. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, gente, desculpa a minha cara, esse meu jeito todo... Gente, tem uma super novidade, acabei de voltar de uma academia, mas aí mais pra frente eu conto pra vocês, deixa isso no off por enquanto. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo eu tava querendo gravar mais pra frente... Enfim, né, formar mais o assunto e tudo mais. Mas eu não sei, gente, me deu uma coisa aqui no coração. E eu falei, deixa eu já fazer esse vídeo. Vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um texto na Bíblia, que se eu não me engano, é Filipenses 4:19. Que fala o quê? Sobre a gente... Fala que Deus... Ele supriria todas as nossas necessidades, fosse elas emocionais, fosse elas financeiras, fosse elas, sei lá, de uma enfermidade que eu tô passando, eu estou mal, eu estou com uma doença, tudo Deus ia suprir isso, tudo Deus vai suprir isso na nossa vida. E eu queria hoje estar falando sobre a gente ficar gerando expectativa nas pessoas. Infelizmente, a pior coisa que a gente pode fazer é gerar uma expectativa na pessoa, sem saber primeiro o que Deus acha daquilo, o que Deus espera daquilo. Nós temos que gerar o quê, gente? Expectativa nele. Até porque, como eu disse, é ele que vai suprir tudo aquilo, certo? Gente, o ser humano é falho, o ser humano, ele mente, o ser humano, ele erra, o ser humano, ele engana. Não é porque, por exemplo, eu sou cristã que eu não pego, que eu não falho, que eu não penso alguma coisa errada, que eu não falo alguma coisa errada. Todo mundo falha. Mas quando a gente começa a passar a nossa vida para Deus, a gente começa o quê? A gerar expectativa nele, a viver para ele, o que acontece? Tudo isso vai sumindo, sabe? Esse negócio de, por exemplo, eu confiei na pessoa e ela me demonstrava ser uma coisa e ela não era. Então tudo isso vai mudando, até porque nós vamos começando a ter o quê? Uma rotina com Deus. A gente vai começando a o quê? A conversar com Ele. Então, Ele vai tornando o quê? Ele vai se tornando o quê, na verdade? Se tornando o nosso melhor amigo. Então, o que acontece quando a gente é melhor amigo de alguém? A gente conversa, a gente desabafa, se tem algum problema a gente conta, ele nos ajuda, não é? É a mesma coisa com Deus. Então, conforme a gente vai criando essa rotina com ele, o que vai acontecendo? Ele vai suprindo tudo aquilo que a gente pensou que era o maior problema do mundo, ele vai estar suprindo isso pra gente. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que nem eu mostrei no começo dos vídeos. Eu citei mais um caso de uma menina com um menino. Ou também a gente pode ser um homem com uma mulher, no caso. Então, mas você tipo, ele mandou uma mensagem, ele não sei o que, ele falou isso, mas ele não fez isso. Gente, primeiro, água e óleo se mistura? Pois bem. Então, se você tem um tipo de pensamento e vai se envolver com uma outra pessoa que não tem nada a ver com o que você pensa, no que vai dar isso? Com certeza vai dar em você chorando, seja você homem, seja você mulher, vai dar em você chorando. Isso também depende muito da pessoa, gente, porque se for eu choro. Eu tô aqui desabafando isso pra vocês, eu choro. Esse é meu escape, eu choro, eu converso com Deus, choro, tá tudo bem. Mas por que a gente acaba tendo uma decepção em relação a isso? Por quê? Porque a gente não entendeu o quê? Que quem vai suprir tudo na nossa vida é Deus. Enquanto, gente, a nossa expectativa não estiver nele, esquece. Como eu falei, o ser humano, ele erra. Então, às vezes, o que acontece? Ele finge ser uma coisa que ele não é. Ele fala ser uma coisa que não é. Só pra o quê? Sabe aquela arte da conquista? E eu não tô dizendo isso, gente, de relacionamento apenas. Tipo, um namoro, uma ficada, como tem aí assuntos à parte. Entendeu? Eu digo tanto de uma amizade. Muitas vezes, por exemplo, existe amizade que é o quê? Por interesse, certo? Nossa, ela tem uma roupa de marca, eu acho que eu vou ser amiga dela. Nossa, ela tem um iPhone 1000. Entendeu? Então acontece, você vai fingindo ser uma coisa que não é, você vai tentando conquistar aquela pessoa pra ser amiga dela, certo? Porque na sua cabeça, se ela tem uma coisa boa, ela é uma pessoa boa. E muitas das vezes não é assim. Entendeu? Às vezes ela tem um iPhone de última geração, mas ela não
entendeu? Tipo assim, ela tem um iPhone de última geração, mas na hora que ela vai abrir a boca não sai nada, entendeu? Então a gente erra também nisso de julgar pela aparência. Mas voltando, então tem aquela arte da conquista, então a gente finge ser o que não é. Ou às vezes a gente acaba querendo, sabe, se iludir quando a gente tá naquele momento carente. E aí a gente acaba se iludindo, a gente sabe como a pessoa é, mas acaba falando, não, ela muda, vai fazer tal coisa. E acaba se envolvendo demais naquilo e no fim acaba o quê? Sofrendo. Então, gente, essa é o que eu queria estar um pouquinho passando pra vocês. Pra gente colocar a expectativa em Deus. Tudo que acontecer na nossa vida, a gente fechar a nossa porta do quarto e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Senhor, é essa amizade? É esse relacionamento? O que eu devo fazer? E no decorrer do tempo, ele vai te respondendo. Ele pode falar diretamente com você. Gente, esse negócio de Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, é uma coisa muito pessoal, tá? Eu não vou falar, ó, é assim que acontece, assim, assim, assado, vai acontecer também com você. Pode ser que aconteça, mas não vou dizer que é raro, porque Deus ele usa cada forma assim pra falar com uma pessoa. Então ele pode usar alguém, ele pode usar o louvor, ele pode usar um texto, ele pode usar uma pessoa que você nunca viu. Gente, a minha mãe tinha entrado no quarto, entendeu? E cortou tudo, mas voltando. Então é assim, então Deus usa várias formas pra falar com a gente em relação a uma oração, algum pedido que a gente fez pra ele. E voltando um pouquinho, quando eu citei a parte, você tá carente, então você parece que cega. Isso, gente, quando a gente deixa uma brechinha aberta, a carência é uma brecha aberta que a gente deixa pra quê? Pro inimigo vir trabalhar na nossa mente. O quê? Como que ele vai trabalhar isso? Ele vai mexer na sua autoestima. Por exemplo, eu tô sozinha porque eu sou feia. Eu tô assim porque eu sou gorda. Eu tô assim porque esse meu olho é assim. Eu tô assim porque... Então o que acontece? Ele vai colocando setas na nossa vida, entendeu? Para abaixar a nossa autoestima e a gente ter certeza que a gente tá sozinho. Por quê? Porque a gente tem algum defeito. Mas não, quem errou em tudo isso foi a gente. Por que a gente errou? Porque aonde estava a nossa expectativa nisso? Aonde estava o nosso coração? O que a gente estava fazendo com o nosso tempo? Gente, o tempo que nós estamos, por exemplo, sei lá, usando muito rede social no caso, vamos usar, usando o Facebook, vendo coisas que não alimentam que não alimentam em nada o nosso espírito. O que acontece? A gente entra no Facebook e vê uma foto que talvez não alimentou uma coisa boa na gente, que vai gerando uma tristeza no nosso coração. São momentos que nós poderíamos estar fazendo o quê? Criando um tempo com Deus, certo? Que é onde ele ia estar trabalhando isso nas nossas expectativas, nos nossos sentimentos, tudo aquilo que eu já falei no vídeo. Então nós temos que primeiro de tudo saber o quê? Administrar o nosso tempo. Saber o que nós vamos estar usando, o que nós vamos estar vendo, se está alimentando o nosso espírito ou não. Por quê? Porque sempre quando a gente faz algo que não alimenta a gente, nós deixamos uma brecha aberta, que muitas das vezes é a que eu citei, que é a da carência. Eu tô sozinha, ela tem um namorado, eu não tenho, não sei o quê, tá muito a nossa vida é muito e não é mais eu vou, eu faço, eu sou assim. Então nós precisamos o quê, pessoal? Deixar nossa expectativa em Deus. E deixar que tudo ele vai fazer na nossa vida. Gente, vale a pena esperar. Vale a pena lutar pelo que acredita. E vale a pena, acima de tudo, jamais desacreditar no amor. E, pessoal, novamente falando, não é um amor apenas de um homem para uma mulher. É um amor que você tá alimentando seu espírito. É uma coisa ruim. Você podia estar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, entendeu? Tem tudo isso que a gente podia estar fazendo. Ouvir coisas que nos edificam, ler coisas que nos edificam, porque, pessoal, a gente tá aqui de passagem. Então nós temos que saber aproveitar essa passagem aqui na Terra para poder falar de Deus, para poder estar mais perto dele, para poder trazer vidas para ele e tudo isso, entendeu? Então vamos, gente, começar a cuidar do nosso tempo, a colocar expectativa neles e quebrar essas barreiras, por exemplo, da timidez, do eu sou assim, eu sou assado, eu tô sozinha, eu sou carente. Quando a gente começa a falar essas coisas, a gente tá profetizando isso na nossa vida. A gente tá falando que a gente é. Uma coisa que todo mundo diz, seja ele da igreja, ou seja ele fora da igreja, seja ele da terra, seja ele do céu, é o quê? Que as palavras têm poder, certo? E tudo que a gente pensa, a gente atrai. Gente, isso é a mais pura verdade. Muita coisa que a gente fala, acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente profetiza, até pra nossa vida. Nesse caso, eu sou assim, eu sou assado.
entendeu? Então a gente tem que começar a eliminar essas palavras e falar, não, eu sou bonita, não, eu sou assim, não, eu sou amiga, não, eu sou companheira. Entendeu, gente? Então é isso, a gente tem que saber administrar o tempo, tem que colocar expectativa neles. E, pessoal, é confiar, gente. Conforme você tem como eu tava falando, conforme você tem uma rotina com Deus, quando você vai entrar em alguma amizade, em algum relacionamento, você vai recorrer a quem primeiro? A ele, certo? Então ele vai te responder se você deve ou não confiar naquela pessoa, se você deve ou não, entendeu? Ter um relacionamento com aquela pessoa, tudo isso vai acontecendo. Isso é uma coisa, gente, que assim, vai fluindo, entendeu? Vai fluindo. Não é coisa também do dia pra noite. Pode ser que aconteça, mas não é algo assim, sabe? Um plim plim e tá tudo certo. E, pessoal, não guardar rancor. A pessoa te enganou, a pessoa mentiu, a pessoa fingiu não sei o que era. Amém. Deus abençoe a vida dela. Existe uma frase que fala assim, o que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta mentira, o que a gente vai colher? Se a gente planta uma falsidade, o que a gente vai colher? Entendeu? Então, a gente tem que ver tudo isso. E vamos, né, gente? Vambora. A gente, como eu falei, a gente tá aqui de passagem, então vamos curtir nossa vida da maneira certa, vamos fazer as coisas certas, colher e plantar as coisas certas, né? Edificar, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo autoajuda. E até o próximo.